Olá, que Deus abençoe a todos abundantemente no nome do Senhor Jesus. Mais uma vez aqui trazendo uma reflexão de fé para abençoar a sua vida no nome de Cristo. Amigos, há uma diferença entre a vontade de Deus e a nossa vontade. E muitas das vezes, quando isso não se encaixa, não se concorda, nós acabamos entrando em conflito com Deus. E isso não pode acontecer. Por quê? Porque nós sabemos que Deus é Pai e Ele sabe o que é melhor para nós. Ele quer ver em nós um coração obediente, que está atento à voz dEle, à direção dEle e que segue na direção dele. Por quê? Porque quando nós somos obedientes, nós vamos aceitar a vontade de Deus, mesmo muitas das vezes não sendo plenamente aquilo que a gente espera ouvir ou seguir, mas quando nós somos filhos obedientes, nós vamos compreender. Ele é Pai e Ele sabe o que é melhor para nós. Amém? Amigos, lá no livro de Hebreus, capítulo 11, aliás, capítulo 12. O versículo é o 16 e o 17. Há uma palavra aqui muito forte de um homem que teve esse conflito entre a vontade de Deus e a dele, mas ele optou pela vontade dele. Depois, amargamente, ele, reconhecendo o erro que fez, tentou voltar, mas não teve mais oportunidade. Então, que nós venhamos abrir o coração para essa reflexão e aprender para não entrarmos por esse caminho. Amém? Título da nossa mensagem: vontade de Deus ou nossa vontade? Olha o que aconteceu com Esaú. Diz assim no versículo 16: E ninguém seja fornicador ou profano, como Esaú, que por manjar, um prato de lentilha, vendeu o seu direito de primogenitura, direito do primeiro filho, de herdar a bênção do pai. A bênção de Deus que estava sobre o pai viria sobre o primeiro filho. Aí diz: porque bem sabeis que, querendo ele ainda depois herdar a bênção, ele foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. Amém? Então esse homem, Esaú, ele estava com muita fome. Ele veio do campo com muita fome, e ali o irmão dele, o Jacó, ele estava fazendo um prato de lentilha, um cozinhado de lentilha, e o Esaú disse: me dá desse cozinhado. E o Jacó falou: não vou te dar. O que tu dá em troca? Tu me vende a tua primogenitura, tu me dá o direito de herdar a bênção do nosso pai, de assumir o lugar do primeiro filho. E o Esaú desprezou aquela bênção. Ele falou: o que vai me servir essa bênção se eu estou aqui quase morrendo de fome? Claro que eu aceito esse negócio. Esaú trocou o direito da primogenitura pelo um prato de lentilha, ou seja, algo que era de Deus, e aquilo que é de Deus é eterno, trocou por algo passageiro, um alimento físico, algo passageiro. Ele trocou a bênção por algo passageiro. E assim, depois, com lágrima, ele procurou arrependimento. Ele buscou a bênção do Pai para ele, mas ele não encontrou mais, porque a oportunidade já tinha passado. Ele se demonstrou um filho desobediente. Ele procurou fazer a vontade dele e deixar a de Deus para depois. Isso lhe trouxe muito sofrimento, dor e uma marca eterna de uma pessoa que trocou o melhor de Deus por algo passageiro. E teve uma repercussão até os dias de hoje e terá para sempre essa decisão errada que ele tomou. Amigos, não se engane, nos dias de hoje existem muitos Esaús que têm trocado o melhor de Deus por algo passageiro, que têm trocado o bom casamento por algo passageiro, que têm trocado
a obediência aos pais por andar em más companhias em um momento ou outro? É ou não é verdade? Que tem trocado, uma vida na presença de Deus por uma vida na prática do pecado. Uma vida firmada com Cristo por uma vida mais ou menos com Cristo. E isso não funciona. Com Deus é tudo ou nada. É sim, sim, não, não. Amém? Ou nós abraçamos a fé nele, ou não. Porque ele não aceita nos dividir com ninguém. Em nome de Jesus, porque ele é Pai, ele tem o melhor para nós. Mas nós precisamos ser filhos obedientes e optar entre a vontade de Deus ou a nossa. Quando optarmos pela vontade de Deus na nossa vida, nós vamos colher o melhor. Nós não teremos o porquê chorar lá na frente, nos decepcionar com as nossas escolhas. Porque quem escolhe a vontade de Deus está escolhendo o melhor. Ele diz que os pensamentos dele são de paz, para nos dar o fim que nós desejamos, ou seja, o bem. Ele diz também que os pensamentos dele são maiores que os nossos, e os caminhos dele são maiores e melhores. Está lá em Isaías. Então não há o porquê nós entrarmos em conflito com o nosso Deus. É só pensar um pouquinho. Ele é o Criador. Ele é o Todo-Poderoso. Ele conhece o que vai vir lá na frente. E se nós observarmos, atentarmos para a voz dele, seguirmos os caminhos, ou seja, os ensinamentos, e avançarmos sempre na fé, nunca retroceder, então nós só temos a ganhar. Porque Deus é Pai e Ele tem o melhor para os seus filhos que o amam e o obedecem. Veja também lá Jeremias 7, vou conferir aqui para ti, versículo do 21 ao 24. Jeremias 7, 21 a 24. Veja o que tem lá. Deus fala: obediência quero e não sacrifício. Deus nunca pediu sacrifício, Deus pediu obediência. Tem pessoas fazendo loucuras em nome de Deus, mas às vezes nem estão fazendo na direção de Deus, e isso não vai ter valor nenhum. Amém? Deus quer obediência. Ouvirmos a voz dele, seguimos os ensinamentos, o caminho dele, e avançarmos na fé sempre. Nunca retrocedemos. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Que essa reflexão encontre lugar no teu coração para te abençoar. Que você opte, escolha a vontade de Deus para a sua vida, porque Ele tem o melhor. Nós muitas das vezes não sabemos o que falamos, mas Deus sempre sabe o que faz. Como dizia, uma pessoa, Deus sabe o que faz e nós não sabemos o que dizemos. Muitas das vezes isso é verdade. Aliás, Deus sempre sabe o que faz, mas muitas das vezes nós não sabemos o que falamos. Vamos aceitar a vontade de Deus, porque ela é melhor. Deus abençoe a todos com essa palavra. Tenha aí uma vida abençoada, escolhendo e vivendo os planos de Deus a teu respeito. Deus abençoe na fé, em nome de Cristo, e até a próxima.